Oi, gente. O pessoal do Mídia Ninja fez um vídeo em que eles relembram os elementos centrais do depoimento do general Freire Gomes, entre outras evidências que colocam Bolsonaro sem saída nesse momento. O indiciamento do Bolsonaro e sua consequente prisão, que deve acontecer por diversos crimes, não é? Agora se trata de uma questão de tempo. Eu quero reagir a esse vídeo junto com vocês e tecer alguns comentários. Vamos lá e a gente vai assistir. O general Freire Gomes, que era comandante do Exército durante a gestão do ex-presidente inelegível, Jair Bolsonaro, contou tudo sobre o golpe que foi armado para impedir que Lula tomasse posse em 2023. Os investigadores já têm farta documentação que prova conspiração e elaboração de macetes jurídicos para invalidar as eleições. O militar ficou mais de 8 horas falando à Polícia Federal. E agora tivemos acesso ao documento que ele contou detalhes de todas as reuniões que Jair promoveu para apresentar suas propostas de golpe. E confirmou o papel de figuras-chaves no esquema criminoso armado com a intenção de abolir a democracia brasileira. Detalhes das reuniões de Bolsonaro com o chefe das forças militares. O militar detalhou aos policiais que o ex-presidente apresentou diretamente aos 3 comandantes das Forças Armadas o plano de como pretendia fazer para reverter o resultado das eleições num cenário de vitória de Lula. Ele confirmou a reunião do dia 7 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada, relatada pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid em sua delação premiada. Essa parte é importante. Por que o Freire Gomes foi escutado pela Polícia Federal? Porque o Mauro Cid, que já estava todo encalacrado, fez uma delação premiada e agora ele está confirmando. Essa confirmação, isso daí uma coisa importante de uma investigação, seja uma investigação científica, uma investigação criminal, é você ter múltiplas fontes. É você ter o cruzamento de fontes. Então, quando você tem várias pessoas diferentes dizendo a mesma coisa, isso ganha força persuasiva para convencer os juízes do crime que ocorreu, né? Então, quando você tem apenas uma fonte, a força, a capacidade dessa fonte de ser persuasiva ela é menor, mas quando você tem várias fontes, isso fortalece a investigação. Na ocasião, Jair apresentou a eles a ideia de decretar uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem, GLO, e de sacar elementos extremados como o estado de defesa e o estado de sítio para impedir a posse de Lula. Com as informações desse depoimento, os investigadores puderam confirmar que o documento debatido no Alvorada é exatamente o mesmo encontrado no telefone celular de Mauro Cid. A minuta para um golpe lançava mão de uma visão totalmente deturpada do que é justiça. O texto também atacava um desmedido ativismo judicial, praticado por ministros do Supremo Tribunal Federal, previa que a legalidade nem sempre é suficiente e apontava que decisões judiciais poderiam ser ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Freire Gomes relata que Bolsonaro revelou que o documento estava em estudo e que eles seriam convocados posteriormente para tomarem conhecimento da evolução das discussões antirrepublicanas. Foi nesta primeira reunião, restrita à alta cúpula militar e realizada na biblioteca da residência oficial do presidente da República, que o então comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier, teria se colocado à disposição do presidente da República. Esse é o Almir Garnier, que tem que ser indiciado criminalmente também. Porque já tem várias fontes, o Mauro Cid disse isso, o Freire Gomes disse isso, parece que o Batista Júnior, se não me engano, também disse isso. Ou seja, várias pessoas já colocam que ele não só era golpista, como ele literalmente se colocou à disposição do golpe, não é? Enfim. Informação que também confirma Cid, em delação. Dias depois, segundo o relato de Freire Gomes, uma nova audiência foi convocada. E na presença dos 3 comandantes e do então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, Jair Bolsonaro detalhou uma versão atualizada do documento, mantendo medidas extremas, como a decretação de um estado de defesa, e anunciando a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. O alerta de responsabilização de Bolsonaro. Ao longo do depoimento, o ex-comandante do Exército detalhou ainda que alertou Jair Bolsonaro repetidas vezes que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional e que, inclusive, chegou a esclarecer ao então presidente de que não haveria mais o que fazer em relação ao resultado das eleições e que qualquer atitude, conforme as propostas, poderia resultar na responsabilização penal do então presidente da República.
Parecia uma profecia. Entre outros crimes, Jair Bolsonaro caminha para ser enquadrado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado com penas que podem chegar a 20 anos de cadeia. O papel de Anderson Gomes na trama golpista. Primeiro personagem contra o qual apareceram evidências documentais de envolvimento em discussões para a viabilização de um golpe de Estado no país, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também é personagem crucial nas revelações do general Freire Gomes à Polícia Federal. O ex-comandante do Exército também foi confrontado com o texto da minuta golpista encontrada na residência de Torres, durante buscas da PF em janeiro do ano passado, e reconheceu o texto, ipsis literis, como um dos documentos debatidos com Bolsonaro nas reuniões golpistas no Palácio da Alvorada. A medida previa... Isso aqui é importante. O texto que foi encontrado na casa do Anderson Torres é uma das primeiras provas encontradas desse plano golpista e... Ao reconhecer esse texto, o Freire Gomes coloca esse texto como uma outra prova contundente, porque aí vem a questão seguinte: já era uma prova por estar na casa dele, né? Ele inventou aquela história de que não teria destruído, e é engraçado isso, porque se ele tivesse destruído, o fato dele indicar que queria destruir mostra que ele queria destruir provas, né? E se ele sabia daquilo dali, era obrigação dele como funcionário público, para não prevaricar, não é? Entregar aquilo dali para a polícia. É ótimo que o Anderson Torres tenha se denunciado dessa maneira. Uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que eles chamaram de Estado de Defesa, para anular a eleição presidencial. A revelação joga por terra um dos pilares da linha de defesa de Anderson Torres, que sempre havia desqualificado o rascunho encontrado em sua casa e menosprezado a relevância do achado. O general também detalhou a atuação direta do ex-ministro da Justiça. Segundo o depoimento, Torres dava o suporte jurídico para as medidas que poderiam ser adotadas. O papel de Paulo Sérgio Nogueira na articulação do golpe. Reunião no Ministério da Defesa teve nova minuta. No dia 14 de dezembro de 2022, uma audiência restrita do general Paulo Sérgio Nogueira, com os 3 comandantes na sede do Ministério, em Brasília, serviu de palco para uma terceira discussão sobre pretensos embasamentos jurídicos para sustentar a virada de mesa eleitoral. Nesta reunião, coube ao próprio ministro da Defesa apresentar uma minuta ainda mais ampla do que as versões debatidas uma semana antes por Bolsonaro. Nas palavras do general Freire Gomes, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto que era mais abrangente do que a apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Mais um golpista militar, porque tem os militares que foram contra o golpe, né? E tem os militares que estavam dentro do governo, que eram a favor do golpe, e um único militar, né, nas Forças Armadas, o da Marinha, que era a favor do golpe. Mas na SIC, mesma forma, decretava o estado de defesa e instituía a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Paulo Sérgio Nogueira chegou a fazer reuniões semanais com os comandantes das Forças Armadas para debater as eleições daquele ano. Diante do então ministro, o general e o então comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior, anunciaram ser frontalmente contrários à sublevação. Almir Garnier, disse Freire Gomes, silenciou. Pressões de militares golpistas. Em suas declarações aos investigadores, o militar ainda negou que tenha utilizado a instituição que comandava para questionar a segurança das urnas eletrônicas, ressaltou por diversas oportunidades que não houve fraudes nas eleições e que Jair Bolsonaro tinha plena consciência de que não haviam sido detectados desvios ou fraudes na disputa presidencial. Ou seja, ficava falando aquilo dali apenas para alimentar os seus fanáticos seguidores, né? Ele sabia que não tinha fraude nenhuma, mas era uma forma de justificar também a derrota. E afirmou que não concordava com a verborragia do ex-mandatário sobre possíveis ilegalidades no sistema eleitoral ou nas urnas. Então, o general também relatou ter se sentido pressionado por militares da ativa que divulgaram uma carta na qual diziam que estavam atentos a tudo o que está acontecendo e que provocava insegurança jurídica e instabilidade política no país. O texto passava um recado velado: covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Coincidência ou não, o documento foi divulgado no mesmo dia em que Cid encaminhou para si a minuta golpista debatida no Alvorada, e dias depois apresentada aos comandantes. Freire Gomes disse acreditar que esse movimento veio de fora da força e que, de início, tentaram convencer os comandantes a aderir ao plano de golpe de Estado.
Diante do insucesso da medida, os 3 chefes das forças passaram a ser alvos de ataques pessoais. Fim da linha para Bolsonaro. Esse depoimento confirma que Bolsonaro tramou um golpe de Estado com o objetivo de romper a ordem democrática e permanecer no poder mesmo perdendo nas urnas. O plano era detalhado e tinham várias frentes de atuação, mas na prática o golpe consistia em decretar estado de defesa. Só um detalhe importante. Tem gente que diz: tentativa e articulação de golpe não é crime. Tentativa de roubo, tentativa de assassinato é crime. Tentar golpe de Estado também é crime. Só para lembrar. Na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, com o objetivo de garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022. A sede e demais unidades do TSE ficariam fechadas para a preservação de documentos. Uma comissão iria avaliar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. A Comissão de Regularidade Eleitoral seria composta por 17 membros, do Ministério da Defesa, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União. O relatório final da comissão conteria, segundo o documento, o material probatório analisado e a relação nominal de eventuais envolvidos em desvios de conduta ou atos criminosos, de forma individualizada, que levaria à prisão de ministros do STF e mesmo delegados que se opusessem às ordens golpistas. Esse era o grande objetivo: prender o Alexandre de Moraes, prender outros ministros do STF e prender qualquer pessoa que fizesse oposição ao golpe. Inclusive, eles provavelmente queriam prender também os militares que se colocaram contra. O problema é que foram militares de alta patente que se colocaram contra e acabaram inviabilizando o golpe. Por não ter apoio da imprensa, não ter apoio dos Estados Unidos, não ter apoio de grande parte da população brasileira e não tinha apoio nem de todos os militares. Tinham vários militares. Entre os comandantes das Forças Armadas, 2 dos 3 foram contra, né? Então isso foi fundamental para ter evitado o golpe. Enfim, eu acho que esse resumo e essa lembrança, essa recapitulação aí do pessoal da Mídia Ninja foi muito boa e me parece evidente que agora é uma questão de tempo para Bolsonaro e os outros militares serem responsabilizados pelos seus crimes. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.